Olá, amigos. Meu nome é Eliane. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais essa exposição doutrinária que nós esperamos que traga muito consolo e muita paz a todos. O tema desse mês é Não adie suas alegrias, seja feliz hoje. Quem vai falar para nós hoje é a nossa querida amiga Adriana de Paula, companheira aqui do Centro Espírita Irmã Rosa, e o tema da palestra é Mudanças. Para que nós possamos nos harmonizar, a página inicial foi extraída do livro Mais Luz, de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Batuíra, intitula-se Mudanças. No capítulo das aflições, surpreendemos habitualmente as que decorrem de mudanças a que os acontecimentos do dia a dia nos induzem. Dentre as mudanças, porém, que planejamos e realizamos, mobilizando a nossa própria faculdade de decidir, encontramos aquelas outras com que não contávamos e que nos surgem pela frente à maneira de pedras esfogueadas no coração. Tais crises, quando aparecem, lembram explosões condicionadas na gleba da existência que, se compreendidas e aceitas, nos descerram estradas novas para mais altos níveis de evolução. Forçoso observar que a divina providência tanto está nas tempestades que purificam a atmosfera, quanto nas provas que nos aperfeiçoam a experiência. Por isso mesmo é que preciso admitir toda transformação considerada menos feliz por bênção dos poderes superiores, funcionando em nosso próprio benefício. Na maioria das circunstâncias, as doenças são processos de regeneração da saúde. As inibições do corpo se erigem por recurso de aprimoramento do espírito. O fracasso nos empreendimentos humanos abre o começo da verdadeira prosperidade. As separações angustiosas se configuram por cirurgias no campo afetivo. A afeição do sofrimento menor, para que não entremos em sofrimentos maiores em nome do amor, e a própria desencarnação, na essência, é renovação e refazimento, progresso e vida. Todos nós, de um modo ou de outro, somos defrontados por mudanças imprevistas onde quer que nos achemos. Se provações dessa espécie te visitam, a alma não esmoreças e nem te revoltas. Perante quaisquer transformações desagradáveis e dolorosas, saibamos, antes de tudo, usar a prece, rogando a Deus nos auxilie a discernir e aceitar, aproveitar e compreender, a fim de que a dor, onde quer que surja, nos possa infundir mais ampla visão da vida a caminho da vida maior. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Elevemos os nossos pensamentos e sintonizados com essas palavras maravilhosas que nos induzem a entender, Senhor, os momentos de dor e de transformação ao qual nos passamos, que a gente possa ser grata ao nosso Pai maior, ao nosso irmão Jesus Cristo, que nos trouxe o seu Evangelho, que é uma luz e uma bênção em nossas vidas. A espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, a Irmã Anália Franco, que sempre nos intuem e nos conduzem em todas as atividades. Agradecemos por tanto carinho e dedicação desses amigos que estão sempre conosco, nos auxiliando, e pedimos que no momento ilumine nossa irmã que fará uso da palavra, para que ela traga consolo, esperança e conforto a todos nós. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora, com carinho, com atenção, a nossa querida irmã Adriana. Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria, com muita satisfação que nos reunimos mais uma vez em nome do Cristo, para refletirmos um pouco mais à luz da doutrina espírita sobre os seus ensinamentos, o seu Evangelho. É com muita alegria e com muita satisfação que mais uma vez estamos neste momento.
Estamos estudando o livro Seja Feliz Hoje, e o tema que nos foi proposto à reflexão é o capítulo 4, Mudanças. Esse livro foi ditado por Joana de Ângeles Advalto. É um livro bastante interessante, que trata de forma bem oportuna e muito atual sobre as questões que nós estamos enfrentando. E esse tema Mudanças, esse capítulo Mudanças, ele vem bem a calhar para a nossa experiência, né, que nós estamos vivendo nesse último ano e meio, em que todos nós tivemos, de uma forma ou de outra, que enfrentar mudanças em nossas rotinas, mudanças em nossas atitudes, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. E a respeito disso é que nós vamos refletir neste momento. A Joana nos diz que a providência divina se faz presente na natureza, mas ela se faz presente também e especialmente nas pequenas ocorrências, nas pequenas coisas que acontecem na nossa vida e que nos convida à reflexão e à mudança. Todos nós passamos, de uma forma ou de outra, por pequenas experiências, pequenas situações que são como sacudidelas que nós recebemos da providência divina para nos alertar de que estamos talvez num caminho que não seja muito correto, muito adequado. São pequenas coisas, né? É preciso estar atento para perceber. Mas às vezes é uma palavra, uma situação, uma mudança que acontece na nossa rotina. E talvez esse momento que nós estejamos passando, a humanidade de uma forma geral, seja uma sacudidela coletiva, né? A par das sacudidelas individuais que cada um está recebendo nesse último ano e meio, porque cada um de nós vem enfrentando esse momento de pandemia de forma individual, né? Cada um tem a sua pandemia, porque tem os seus desafios, as suas dificuldades, a sua rotina. Então cada um de nós enfrenta uma pandemia diferente, mas de uma forma coletiva toda a humanidade vem enfrentando, vem faceando, vamos dizer assim, a necessidade de mudar, a necessidade de mudar de rumo, de mudar de pensamento, de mudar de comportamento. Então esse momento talvez tenha sido uma forma que a providência divina encontrou de dizer para a humanidade: olha, chegado o momento de vocês se reposicionarem, de vocês alterarem a forma de vocês se comportarem. Então cada um de nós recebeu a sua pequena sacudidela nesse momento, e todos nós de uma forma coletiva recebemos um grande chacoalhão, vamos dizer assim, da providência divina para que alteremos a nossa forma de nos comportarmos. Mas para percebermos esses chamados, vamos dizer assim, da providência divina, é preciso estar atento, é preciso estar ativo, trabalhando, porque aqueles que dormem, aqueles que não estão com as suas mentes voltadas para o alto, ficam enredados pela sua rotina. Eles não percebem, às vezes. Vem uma pequena sacudidela, uma pequena mexidinha, uma alteração aqui, uma alteração ali na nossa vida, imposta pela providência, imposta pelas circunstâncias. Mas a gente vai passando e vai deixando passar até que se torna necessário um grande movimento, para que nós acordemos, porque estamos agindo de forma inadequada, porque estamos nos colocando em posição cada vez mais difícil, cada vez pior para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso próprio crescimento. Quantas vezes situações que nos movimentam, nos fazem parar de agir de determinada maneira, não são a forma que a providência divina encontrou para nos proteger de nós mesmos, nos proteger das nossas próprias incúrias, nos proteger das nossas próprias escolhas, das nossas próprias rotinas que não são adequadas. Então é preciso estar atento aos chamados de Deus, ao chamado divino. Cada pequena coisa que nos acontece no dia tem um significado. É preciso perceber esse significado e reavaliar aquilo que nós fazemos, a forma como nós nos comportamos. Então, quando nós estamos atentos, pequenos incidentes conseguem despertar a nossa atenção.
e são suficientes para que nós nos reposicionemos e troquemos a forma de agir, a forma de atuar, a forma de enfrentar os desafios da vida, né? Às vezes até a forma de pensar. Mas quando nós não estamos atentos, quando nós estamos muito enfronhados, muito enterrados na nossa rotina, nós não percebemos os pequenos incidentes. Nós deixamos passar, passamos por cima deles, sem perceber que eles estão tentando nos alertar para alguma situação. Então, como eu disse, vem a providência divina e nos sacode de forma mais intensa para que nós possamos nos alertar para a forma como nós estamos comportando, para mudarmos determinadas situações da nossa vida. É claro que a gente não imagina que Deus seja aquele rei bondoso velhinho que fica sentado no seu trono e que está vigiando a nossa vida o tempo inteiro. É claro que não, nós sabemos que não é. Sabemos que a providência divina age através de leis, leis que são eternas, leis que são imutáveis, como o próprio Deus. E essas leis, elas são sempre as mesmas. O que varia de acordo com a nossa capacidade de compreensão é o grau de responsabilização que nós temos quando nós desrespeitamos a lei divina. Porque o bem e o mal nós sabemos que ele só existe porque ele é a ausência de bem, né? Ele não tem existência própria, mas todo o bem que nós praticamos, ele é sempre bem. E toda vez que nós desrespeitamos a lei divina, nós praticamos o mal. E esse mal, esse ato equivocado, ele é nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade sobre as consequências que esse nosso ato desalinhado produz, não só na nossa vida, mas também na vida daqueles que nos cercam. Porque nós sabemos que tudo que nós fazemos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações têm uma consequência. E nós precisamos ter consciência de que temos responsabilidade sobre essas ações, sobre essas escolhas. E se nos colocamos em contradição com a lei divina, se praticamos o mal, temos responsabilidade de realinhar, de acertar o rumo, não só o nosso, como tentar auxiliar aqueles que foram atingidos pela nossa escolha mal feita. Então, quando nós pensamos que a providência divina está agindo a nosso favor, está sempre à nossa volta, nos auxiliando, sim, está. Está através dos nossos amigos espirituais, dos nossos benfeitores, que o tempo inteiro se esforçam para nos alcançar as nossas mentes, nos indicar um bom caminho, colocar um amigo à nossa volta para nos dar uma palavra de orientação. Eles estão sempre tentando nos colocar numa boa rota, para boas escolhas, para boa caminhada. Mas nem sempre nós estamos atentos a esses alertas e a essas orientações, né? E aí nós erramos, descumprimos a lei divina e passamos a ter que reorganizar a nossa existência de acordo com isso. Nos diz Batuíra, no livro Luz na Lâmpada, que foi ditado a Chico Xavier, o seguinte: não nos achamos a sós, nem relegados às nossas próprias forças. Conosco está o Senhor, como a energia da usina está na lâmpada. Trabalhemos confiante. Realmente estamos todos nos círculos doutrinários do Espiritismo, assediados pelo tumulto de sombras, desencadeadas pela época de transição que o mundo atravessa. E aí eu vou fazer uma pausa e um parênteses para dizer que quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir percebe o quanto nós estamos sendo atacados, vamos botar entre aspas, né? Mas quanto nós temos percebido energias negativas, energias de desalinho, de desunião, que nós temos percebido, né? A própria pandemia criou essa situação, esse sentimento de medo que a maioria tem sentido, que é oriundo principalmente da falta de fé, né, da falta da confiança na providência divina.
E nós efetivamente temos que estar atentos para não nos abalarmos com essas ondas de energias que são energias em desalinho. Elas estão acontecendo e nós temos que estar fortalecidos na oração para que consigamos superar esses momentos de dificuldade pelos quais o planeta, a humanidade toda passa, sem que sejamos afetados por essas ondas de energia mais densa, oriunda desse desespero, da tristeza, do medo que nós temos observado nesses últimos tempos que temos vivido. Continua Batuíra. Isso, porém, no domínio das realidades espirituais é natural, como a tormenta no oceano. Impossível sofrear os elementos em desvario, ou seja, não dá para impedir, né, que as pessoas sintam esse medo, essa tristeza, esse desalento. Isso faz parte do momento pelo qual nós vivemos. Mas é necessário que cada embarcação esteja firme sob o leme seguro. Cada embarcação somos nós, cada um de nós. E o nosso leme tem que estar forte na oração, na confiança em Deus. Até certo ponto é preciso saibamos ceder ao vento, permitindo que ele passe sobre nós, a fim de não gastarmos em vão nossos recursos. Mobilizemos trabalho e vigilância, mas também humildade e paciência. Então, essas orientações que Batuíra nos passa, que são muito atuais para a nossa reflexão, é a de que devemos perceber que existe um movimento, sim, de energias negativas que nos impactam, porque nós estamos vivendo aqui, mas que nós precisamos estar firmes na oração, na vigilância, no trabalho no bem, para que possamos superar esses momentos sem que isso nos afete. Com humildade, com perseverança, com paciência. Então, observando o que vem nos acontecendo, vemos que estamos todos nós diante de um momento de mudança. No momento no qual a providência divina nos chama a progredir, nos chama a mudar. Resta saber se nós estamos aproveitando esse momento pelo qual estamos passando de forma efetiva para que alcancemos, em alguma medida, aquilo que nos é proposto pela providência divina. Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que nada se dá por acaso. Todo o universo ele está em sintonia e harmonia de acordo com a lei divina. Nada acontece na vida de cada um de nós que não tenha um propósito justo e bom. O que parece ser incompreensível nesse momento, à luz daquilo que nós podemos compreender, né, será compreendido no futuro. Haverá uma compreensão do motivo pelo qual nós estamos passando por essas circunstâncias e do que causou a necessidade para que nós passemos por elas. E é interessante uma reflexão que a Joana faz nesse livro Seja Feliz Hoje, no capítulo A Mudança, que ela diz assim: nunca te suponhas sem chance de progredir. Muita gente acha que devido às suas circunstâncias pessoais, às dificuldades pelas quais passa na sua vida física, né, ela não tem condição de progredir. Muitas pessoas esperam grandes eventos, grandes movimentos, grandes provas para que possam mostrar aquilo que aprendeu. E se esquecem que é no dia a dia, nas pequenas coisas, naquelas pequenas discussões, nos pequenos entreveros que nós temos, todos nós temos, né? Com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos patrões, em qualquer lugar e posição que nós estejamos, nós sempre temos aquelas situações em que nós precisamos acomodar, que nós precisamos compreender, que nós precisamos calar, né? E são essas pequenas oportunidades que nos são dadas não só como prova, mas como oportunidade de demonstrarmos que já trilhamos algum caminho de compreensão, que já trilhamos em alguma
medida, já saímos, na verdade, em alguma medida, da infância espiritual e alcançamos, pelo menos, a adolescência espiritual. Então, cada um de nós, nessas pequenas oportunidades, tem a chance de tentar algo novo. Se sempre eu respondo a uma provocação, vou tentar ficar calado dessa vez. Da próxima vez eu vou tentar dar um sorriso. Quem sabe, na terceira vez eu já nem vai escutar aquela provocação, porque ela já não vai mais me incomodar, não vai mais me afetar. Então, é um movimento de mudança diário e pequeno em todas as circunstâncias, porque nós todos estamos sempre em condições de progredir. Eu li hoje uma frase que é atribuída ao Bob Marley, né, comemoraram agora o tempo de falecimento dele, e ele diz assim: perdoa sempre, mesmo aquele que não merece o seu perdão, não por um reflexo da personalidade dele, mas com uma condição da sua própria personalidade. Então é essa mudança de padrão, de observar que eu devo fazer o que é certo porque eu acho que é certo, independente da circunstância, do outro, do que o outro fez, deixou de fazer, é que vai fazer a gente dar passos nessa mudança necessária e que nós temos sido chacoalhados pela providência divina para que nós possamos despertar. Despertar para o fato de que só a fraternidade, como já nos dizia Kardec na Gênese, a fraternidade real, fará com que tenhamos algum tipo de felicidade nesse mundo. Só quando nós compreendamos que todos nós que estamos vinculados ao planeta Terra, ou se quisermos ampliar a toda a humanidade, considerando todos os espíritos deste planeta e dos outros, quando nós compreendermos que todos nós somos irmanados, que estamos juntos no mesmo momento, no mesmo caminho, independente das nossas escolhas, independente da roupa carnal que a gente vista, independente do nosso momento de evolução espiritual, mas que todos nós estamos no mesmo caminho, que todos nós merecemos o mesmo respeito, a mesma consideração, é que nós poderemos pensar em algum tipo de felicidade. Porque só aí nós estaremos diante da fraternidade real, daquela fraternidade que vai ser, como diz Kardec, a pedra angular da nova ordem social. Mas ele continua: não há fraternidade real, sólida e efetiva se não for apoiada sobre base inabalável. E a base inabalável é a compreensão de que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que temos os mesmos direitos de errar e acertar, e que todos nós temos a obrigação de perdoarmos, de sermos pacientes e compreensivos com os nossos irmãos, porque estamos todos no mesmo caminho, errando e acertando, aprendendo, mudando, crescendo. Esse caminho é um caminho inexorável, é o caminho pelo qual todos nós, criaturas divinas, passamos. Alguns já passaram, já estão lá na frente, já chegaram no ponto máximo. Nós aqui ainda, vinculados a esse planeta de provas e expiação, estamos todos no caminho. Estamos todos ainda aprendendo com os nossos erros e tentando buscar a melhoria e o crescimento. Quando todos nós estivermos conhecidos de que Deus é o mesmo para todos, também Kardec lá na Gênese, item 17 do capítulo 18, de que esse Deus é justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não de Deus, todos se considerarão filhos desse mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. E aí é que nós teremos a verdadeira fraternidade. E é aí que nós poderemos cumprir aquela missão que nos foi dada, né, de amarmos uns aos outros como nós nos amamos. Então, renovar é vida e mudança de conduta para melhor,
é imposto de processo de evolução. A mudança faz parte do nosso processo evolutivo. E nós precisamos, muitas vezes, desse empurrão, do aguilhão da dor, como nos diz Leon Denis, para que possamos crescer. Nós somos pessoas rotineiras, nós gostamos de rotina. Para mudar é preciso sair do que eu sempre falo, que é a zona de conforto. A zona de conforto nossa, ela é um grande estagnador, porque ficamos parados nessa zona de conforto e não mudamos. E aí vem a providência divina e nos ajuda a crescer e nos empurra para sairmos da rotina, para sairmos da zona de conforto, para que tenhamos novos ares, novos pensamentos. E aí a Joana dá uma indicação bem interessante nesse capítulo, a mudança. Ela diz assim: cuida do vocabulário chulo, das acusações insensatas contra os teus irmãos e seja sempre fiel à mudança para melhor. Olha que indicação interessante. Quantos de nós não percebem que aquilo que falam é um indicativo do nosso pensamento? Muita gente diz assim: eu falei por falar, eu não tive intenção, mas falou. Emitiu a energia, e essa energia vai encontrar um receptor. E esse receptor poderá se encontrar conosco, porque essas energias se acoplam, se unem. Então observa aquilo que você fala, como fala, o que pensa, como pensa. Se vier um pensamento equivocado, exclui ele. Se não consegue excluir imediatamente, faça uma oração. Se tiver oportunidade, pega um livro para ler, um livro que seja edificante, né? Para sair daquele nível de pensamento, daquela faixa de vibração, para não deixar que aquele momento de desequilíbrio tome conta de você e seja capaz de te tirar do seu momento de calma. Observa aquilo que se fala, aquilo que se pensa. Deixe de fazer acusações insensatas. O Papa Francisco tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: quem sou eu para julgar? Ele falou isso em relação às pessoas que são homossexuais. Quem sou eu para julgar? Mas a frase serve para tudo. Quem sou eu para julgar o outro? O outro tem histórias, tem passado, sofre influências que eu não sou capaz de perceber, de avaliar. Quem sou eu para conseguir identificar por que ele agiu desta ou daquela maneira? Não estou aqui para julgar os atos dos outros. Quem sou eu? Porque eu preciso de perdão, porque eu também erro, porque eu preciso da compreensão do outro, porque eu também falho, porque eu preciso da paciência alheia, porque eu não sou perfeita. Então, na medida que a gente compreende que nós somos exatamente o que os outros são, espíritos a caminho, que ainda estão sujeitos a errar, que ainda estão sujeitos a incompreensões, a falir, nós passamos a compreender que precisamos aceitar os outros como são, agindo para o bem, agindo para o melhor, fiel à mudança que nós precisamos ter. Todos nós, nos diz Joana de Ângeles, estamos convidados para construir uma sociedade digna. E eu vou repetir. Todos nós estamos convidados para construir uma sociedade digna. Ontem eu vi no jornal que nos Estados Unidos as pessoas que estão vacinadas já podem deixar de usar máscara. Que maravilha, né? Que maravilha será quando nós chegarmos neste momento. Mas será que nós já estamos prontos para retirarmos a máscara do egoísmo? A máscara da indiferença? A máscara do orgulho? Porque foram essas máscaras que nós fomos concitados a tirar. Esse momento de pandemia que estamos vivendo vem nos mostrando que nós não somos uma individualidade só. Nós somos uma coletividade. O que me afeta, afeta o próximo. Os meus atos podem afetar o meu irmão. E que eu preciso me comportar de maneira não só a me preservar, mas também a preservar a todos, a coletividade.
Será que eu já estou pronta para tirar a máscara da indiferença? Quantos irmãos nossos estão passando dificuldades? Estão passando por situações dificílimas? Será que eu já estou pronta para tirar a máscara do orgulho? E são essas as mudanças pelas quais nós temos que passar. E mudar é difícil. Mudar dói. Como eu disse, nós somos pessoas rotineiras. A zona de conforto é de conforto. O nome já diz. Mas é preciso sair dessa zona. É preciso nos colocarmos dentro de um casulo, talvez, para que viremos borboleta. É preciso mudar. É preciso repensar, refletir, sabendo que todos nós temos a oportunidade bendita nos dada por Deus de nos reposicionarmos, de nos recolocarmos, que estamos no caminho para o bem, que esse caminho será maior ou menor, mais longo ou mais curto, de acordo com as escolhas que eu souber fazer e de acordo com a mudança que eu estiver disposta a realizar dentro de mim, no meu coração, na minha mente, no meu comportamento, em prol do meu crescimento espiritual. Temos então, como diz Joana de Ângeles, que estar atentos para o chamado de Deus. Eu vou finalizar contando uma historinha que está no livro A Conduta Cristã, ditada pelo irmão X a Chico Xavier, no livro Contos e Apólogos. O capítulo é A Conduta Cristã, desculpa, o livro é Contos e Apólogos. E ele conta, o irmão X conta, que chegou na casa de um dos discípulos de Jesus um cameleiro. Cameleiro é aquele que conduz camelos, camelos, de nome Ibrahim. E o Ibrahim pergunta a Jesus o que ele deve fazer com aquelas pessoas que o desagradam. Jesus diz: perdoa e age com calma em relação a eles. E aí Ibrahim não fica muito feliz com a resposta de Jesus, vamos dizer assim, e ele continua: mas mestre, mesmo que eles me enlameiem o nome, mesmo que eles me coloquem numa situação de descrédito, o que eu faço, mestre? E aí Jesus repete: perdoa e age com calma. Ainda que eles me firam, me coloquem na cama, que me deixem doentes, o que eu faço, mestre? E Jesus repete: cura-te, perdoa e age com calma. Ainda que assim, Jesus, que venha a morte, que me leve por conta dessa forma de agir agressiva, cruel em relação a mim, ainda assim, perdoa e age com calma. E aí, o Ibrahim se dirige a Jesus e diz assim: Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra, o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, e se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes, que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem se alterar, considerou: depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o menor grão de areia às estrelas distantes. Vejam, perdoar e agir com calma, agir sempre serenamente, perceber que o outro está errado e que nós não temos que agir com violência nem rebater. É obrigação, é dever, como diz Jesus, integralmente cumprido. E aí Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. Pedro confirmou a identidade do mestre. O cameleiro, carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa,
avançou para fora e seguiu adiante, sem dizer adeus. Vejam, é preciso estar atento para compreender as lições do Mestre. É preciso ter vontade de mudar para conseguir crescer e evoluir. Todo crescimento pressupõe uma mudança. Todo crescimento pressupõe uma vontade de seguir adiante, de não ficar paralisado naquele momento. Toda mudança pressupõe que nós hajamos de forma correta, dentro daquilo que nós entendemos ser o bem, independente do próximo, independente do que o outro fez ou deixou de fazer, do que o outro é ou deixou de ser. E é com essa lição de Jesus a Ibrahim que nós finalizamos a nossa breve reflexão de hoje. Agradecendo a Deus pela oportunidade bendita da doutrina espírita que nos esclarece tanto os ensinamentos de Jesus. E agradecendo a Ele por ter vindo nos ensinar, por ter vindo até nós com amor e misericórdia, nos mostrar aqui aquilo que é possível fazer, como devemos nos comportar. Porque, como diz André Luiz, se o Evangelho é o roteiro, Jesus é o mestre. E é através da lição dele, de sua vida e de seus ensinamentos, que nós podemos, agindo com ele, agindo de acordo com o que ele nos passou, alcançar as mudanças que precisamos. Deixar para trás o casulo e nos tornarmos borboletas, voando rumo ao bem e à caridade. Sem esquecer que estamos todos unidos. Então precisamos auxiliar também o nosso próximo ao seu crescimento. Seja com paciência, seja com humildade, seja com compreensão, seja com carinho, seja com silêncio. Mas especialmente com um bom exemplo do trabalho no bem e na caridade. Muito obrigada, meus irmãos. Vamos então fazer a oração final, rogar pela fluidificação de nossas águas. Jesus, Mestre querido, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, nós só temos a vos agradecer pelas bênçãos do alto que chegam a cada um de nós, pelas bênçãos de paz, de tranquilidade, de luz, de alegria. Temos a agradecer, Mestre, pela oportunidade bendita que nos tem sido dada de crescimento, de amadurecimento. Ajuda-nos, Senhor, através dos nossos mentores, a aproveitarmos esses momentos e essas oportunidades para efetivamente mudarmos as nossas vidas, mudarmos o rumo dos nossos caminhos. Ampara, Jesus, a nossa humanidade, os nossos irmãos, aqueles que retornaram à pátria espiritual, que possam ser recebidos pelos nossos amigos, que possam ser acalmados, amparados. E aqueles, Senhor, que aqui permanecem, que possam perceber que estão sendo chamados à mudança, que recebam o conforto que precisam e a orientação para que sigam seus caminhos, com fé, com coragem, com determinação. Orienta, Senhor, a todos nós, nesta jornada pela qual trilhamos, para que encontremos ao seu final a luz e o abraço apertado dos nossos mentores em júbilo, porque alcançamos os propósitos da nossa encarnação. Que consigamos perceber a vossa presença, ó Mestre, junto de nós. E que assim seja. Muito obrigado. Que todos fiquem em paz, com muita fé, com muita alegria. Graças a Deus.